Boa tarde, gente. Dia 20 de novembro, dia da consciência negra, e o assunto que eu trago não é esse. É o dia de talvez refletirmos sobre autossabotagem. Aproveitando o feriado para fazer esse vídeo agora. Gente, autossabotagem. Por que eu trago o tema? Porque são coisas que têm a ver comigo, com o meu momento, com coisas que eu pesquiso, que eu busco, que eu estudo, né? Para quem acompanha o canal, eu não fico aqui postando conteúdos só para postar, para ter visualizações, para ter inscritos, né? Então, todos os inscritos novos, muito bem-vindos, agradeço imensamente, mas para que o conteúdo realmente faça alguma diferença, essa é a minha intenção. Não estou aqui para monetizar canal e ficar lá sempre, todo dia um conteúdo, tal, não é o meu objetivo, nunca foi desse canal. Autossabotagem, gente, isso é uma coisa muito importante, seríssima, porque nós praticamos atos contra nós mesmos a fim de nos proteger, só que essa proteção, ela faz com que nós fiquemos também frustrados por não alcançar um objetivo ou uma meta que nós temos. E isso é muito sutil e é muito rápido, né? Então eu ouvi uma psiquiatra falando semana passada, alguma coisa assim, porque eu estava procurando pelo tema, né? Por que você quer uma coisa e de repente você não quer mais? Você quer aquela coisa e de repente você não quer mais. Ou você fala que você quer uma coisa e fala que você vai fazer e aí você não faz mais e você desiste e você se auto-sabota. Por quê? Segundo ela, essa psiquiatra, eu achei que fez super sentido para mim, então por isso que eu trago isso, né? Você quer uma coisa, tá? Eu vou dar um exemplo meu, que não é o que está rolando no momento, mas já rolou no passado, não sei nem se eu já algum vídeo comentei sobre isso. Eu tenho um namorado e no início da relação, primeiro que eu não queria, né, porque eu tinha terminado um casamento longo, enfim, outras coisas, mas aí que a gente começou a sair, eu deixei claro que eu não queria me relacionar, né? Ai, gente, com vocês, o meu vizinho que precisa mostrar que ele existe com o carro dele. Ele não podia faltar no meu vídeo. As pessoas não têm mais o que fazer para aparecer nessa vida. Voltando ao tema, né? Porque... Gente, aí eu não queria. Quando eu percebia que eu estava me envolvendo na relação e que estava começando a gostar, a me aproximar, ao relacionamento ficar um pouco mais sério, o que eu fazia? Eu terminava inúmeras vezes, né? E aí depois, olhando, observando, analisando, o porquê, se estava sendo uma coisa que estava sendo boa, era agradável, por que eu queria tanto terminar tantas vezes? O medo de me envolver, me engajar num relacionamento novamente e novamente não dar certo. Então eu já estava premeditando até que não daria certo. Eu achava e buscava todas as desculpas, justificativas, defeitos nele, erros, tudo grifado com caneta marca-texto, porque ali era uma justificativa do que eu não devia continuar a relação, né? E isso, gente, se repete na nossa vida, neste caso especificamente, da minha história. Por que ele se repete, né? Ele se repete porque lá no fundo, as crenças que tanto falam das crenças limitantes, os padrões que nós vivemos, o que acontece? É inconsciente, então eu não me achava merecedora de ter alguém
um relacionamento bom, de não me sentir amada. Gente, peraí, aqui que o meu gato mexeu no negócio aqui, peraí. Porque esse aqui, o negócio é tudo caseiro, vocês viram, né? A gente não tem frescura, não tem edição, não sei fazer essas coisas. Enfim, por falta de não achar que eu merecia ter um relacionamento mais equilibrado, estar com alguém, porque eu já tive outros relacionamentos. Eu também terminei todos, né, algumas coisas assim por desgaste, mas muitas lembranças eu tenho desse medo de autossabotagem. Do medo de ser abandonada, do medo de ser traída. Então, vivendo relacionamentos com medo, com dor, por minha causa, né? Então, isso é um ponto apenas da minha vida que eu percebi essa autossabotagem. Ó o meu gato aqui. Oi, filho. Fala oi aqui pra todo mundo. Aqui. Então, gente, por que eu trago esse tema? Porque eu também percebi isso no âmbito do meu trabalho, da minha carreira, né? Eu sou trader, day trader, já comentei em outros vídeos. E você saber que você tem um grande conhecimento na área, porque você se dedica para aquilo, né? Não é porque eu sou melhor que ninguém. Qualquer pessoa que se dedica a qualquer coisa vai ter mais conhecimento a cada dia, para qualquer coisa na vida, né? Então, a partir disso, eu percebi também que é o não merecimento, eu não mereço. Por quê? Porque um dia meu pai falou que eu era burra, que eu não era mais filha dele. Tive alguns episódios ali bem traumáticos com relação a isso, né? Porque uma criança ser chamada de burra por um professor e pai, né? É algo que você leva em consideração, né? Então, durante muito tempo, eu falava, eu não consigo isso porque eu sou burra, eu não tenho capacidade. E aí, à medida que você fala essas coisas pra você se critica, você reforça esse padrão no seu cérebro. E ele vai te acompanhando ao longo da vida e te causando danos, né? Porque não tem quem neste mundo se dedica a qualquer coisa, a qualquer estudo, e que não vá absorver o conhecimento. Claro, tem pessoas que são dislexas, tem TDAH, tá, cada um na sua escala, né, gente? Lembrando que nunca generalizando, porque não somos seres iguais e nem vivemos situações parecidas, iguais, idênticas, não existe. Então, estou usando o meu exemplo para que, de alguma forma, você que está assistindo e tenha algum padrão que se repete na sua vida ou algo que você queira, busque, alcance e não consegue atingir, dá uma olhadinha do porquê, quais são os seus pensamentos. Alguns estão escondidos, estão lá no subconsciente, estão registrados num arquivo que deveria estar morto, mas não está, porque a gente faz questão de ressuscitar essas histórias negativas. E isso se arrasta, né? E se você se dedica a alguma coisa, é impossível que você não vá conseguir. Impossível. Pode demorar, pode ser rápido, vai de acordo com o seu empenho, sua capacidade de aprendizagem. Tem gente que tem mais dificuldade de aprender, tem gente que tem realmente dificuldade de concentração. Tá, vai demorar mais, mas você vai conseguir. Não tem como, entende? E eu me dediquei loucamente aos meus estudos, loucamente mesmo, loucamente. Full time, durante muitos anos. E aí eu pensava, é para fazer isso, por que eu não faço? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas por que eu não faço? Eu tô vendo aquilo que na minha frente eu falei que não ia fazer, estou fazendo. Por quê? O padrão autossabotador é um pensamento que às vezes aparece de uma forma consciente, às vezes não, tá tão incrustado em você, tão derretido, sabe? Uma amálgama que você
se funde com aquilo e você nem sabe mais quem é você. Se você é realmente burro porque te disseram, se você é realmente incapaz, não presta, enfim, seja lá o que aconteceu na sua vida. Gente, o que vem do outro, em primeiro lugar, não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que a pessoa vive e tem armazenado dentro dela. E ela põe isso para o mundo, joga e atinge os demais, infelizmente. Porque ninguém pode dizer para você que você é isso, aquilo outro. Quem é o outro ser humano, ainda que seja um pai, um avô, um tio, um primo, um irmão, um parente, um amigo, uma mãe, né? Quem disse que essas pessoas desfrutam de algum equilíbrio ou sanidade mental ou tem algum poder de julgamento de dizer para você o que você é ou você não é? Então, se alguém fez alguma coisa para você no passado e te fez mal, abuso sexual, imagina uma pessoa que abusa sexualmente de uma criança, infelizmente isso existe, né? Essa pessoa está em que condição mental? Doente. Uma pessoa que olha para o seu próprio filho e fala, você não é mais a minha filha, uma criança, porque a criança não passou de ano na escola. Que tipo de gente e de mentalidade que essa pessoa se encontrava para um ato tão cruel contra uma criança que nunca fez nada para ele, né? Então, eu estou usando os meus exemplos, porque cada um tem as suas vivências, histórias de vida, e a gente vai se decepcionando, vivendo relacionamentos ruins, tendo inseguranças no trabalho, se sentindo menor e inferior aos outros, se comparando a desconhecidos, gente. Então, é inevitável que a gente não alcança boas coisas na nossa vida, porque o nosso parâmetro, a nossa régua, ela tá lá embaixo, né? A gente tá lá acreditando, a crença vem de crer, de acreditar, que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não merece, né? Que você não é bom o suficiente, não tem o suficiente, ainda mais quando esse suficiente está ligado a posses materiais, né? Então, você vive numa busca para provar para ninguém ou para qualquer desconhecido que você é uma coisa que você não é, porque você nem ao menos parou para pensar quem você é ou o que você quer para a sua vida, e você ali diz, como disse essa psiquiatra no começo do vídeo, Ana Beatriz Barbosa, se eu não me engano, ela é bem famosa. Para mim, faz pouco tempo que eu comecei a olhar os conteúdos dela, me parece super, super válida e ponderada, além do conhecimento lá médico dela, né? Mas ela diz assim que o autossabotador é o seu maior inimigo. É óbvio. Ela fala que quando o autossabotador ele tá ali muito prestes a alcançar o objetivo dele, atingir o objetivo dele, ele vai lá e põe tudo a perder. Vai lá e fala, não quero mais esse trabalho, não quero mais esse relacionamento e tal, tudo muito rápido, tudo para desistir dos seus objetivos muito rapidamente. E se julgando de que você não é capaz, de que você não consegue. Existe um vitimismo nisso? Sim, com toda certeza, né? Só que o vitimismo e essa autossabotagem são autodestruidores. Ela usou um outro termo que eu não vou lembrar, mas é como se fosse uma bomba relógio autodestruidora. E quando você consegue parar para refletir sobre isso, e ver de verdade quem você é e quais são os seus valores, e entender que tudo que te disseram, seja de bom ou de mal, são apenas opiniões, dores e vivências de terceiros. Uma pessoa falar para você que você é boa não significa nada, porque você pode não ser.
Você pode ter cometido um ato de bondade com aquela pessoa e você ser uma pessoa má. Ou você pode ser uma pessoa boa, mas aquela pessoa ou qualquer outra pessoa não tem como te avaliar ou te julgar simplesmente porque ela não te conhece. E daí você desconstrói tudo que te falaram, tudo que te disseram e começa a jornada sem fim e maravilhosa de você olhar para você e falar assim, realmente eu não merecia aquilo, foi um ato deliberado, maldoso e cruel de tal pessoa, ou nem foi maldoso e cruel, mas não tem a ver comigo. Sabe quando dizem aquela coisa do por que você se ofendeu quando alguém falou alguma coisa para você? Se aquilo que a pessoa está falando não é verdade, você não é aquela pessoa, ou você não agiu com aquela intenção e a pessoa quer te culpar por aquilo, né? Se não é verdade, você não tem como se ofender. Pensem nisso. Né? Que rico que é isso. Porque você não tem como se ofender. Se alguém falar assim, cara, você é burra, vai falar, ai, desculpa, querido. Pelo ponto de vista que você tá vendo, nem consigo entender, mas com licença, você não está apto a me julgar ou a me avaliar. Claro, num exame, numa prova, num teste, que é uma coisa muito sintetizada, né, muito resumida do seu conhecimento, aí você pode ser avaliado no âmbito apenas daquelas questões que você estudou para um curso, seja lá, né, um livro. Aí você tem uma avaliação, porque existe uma métrica para que se avalie dentro daquilo um conhecimento. Fora isso, alguém falar, você é isso, você é aquilo outro, você não consegue, você é isso. Gente, feche os seus ouvidos, pelo amor de Deus. Não dê nada de importância porque as pessoas falam de você. Outra coisa que fica um conselho, que se fosse bom, não daria, venderia, né? Quando você for pedir conselho para alguém, coisa que eu acho que você não deveria fazer, por quê? Porque a visão daquela pessoa, com as inseguranças daquela pessoa, com os medos daquela pessoa, que vai te dar um conselho. Mas tudo bem, ainda assim, num momento difícil a gente pede conselho. Tá tudo certo, não tô falando que não deve, tô dando o meu ponto de vista, cada um faça aquilo que achar melhor. Gente, observe, primeiro, para quem você está pedindo conselho, se é pessoal, se é profissional, se a pessoa para quem você está pedindo um conselho profissional, como é a vida profissional dessa pessoa? Ela é próspera? Ela está bem com o trabalho dela? Ela está feliz? Ela aplica esses conselhos que ela está te dando na vida dela? Enfim, resumindo, se for numa vida pessoal, os conselhos que a pessoa te oferece, se esse for o assunto, o tema, a relação, o que ela aplica na vida dela, o que ela está te dando de conselho, resumindo, ela aplica na vida dela, é uma pessoa naquele quesito, naquele tema que você está perguntando, ela é uma pessoa que aplica aquilo que ela fala ou apenas ela fala? Porque só de falar é muito fácil. Aplicar é uma outra coisa, mas é um bom ponto para você avaliar quando você vai pedir conselho para uma pessoa. Ah, eu vou pedir um conselho para a pessoa fala uma coisa sobre isso, mas a vida dela, como é a vida dela nesse aspecto? É bem resolvida? Não é? E outra coisa, ninguém melhor que você para saber o que aquela situação representa e qual a solução você buscar. É isso. Pense na autossabotagem, porque muito provavelmente os seus objetivos ainda não foram alcançados por algum ponto que está emperrado no meio do caminho, que você possa ter consciência disso ou não. Esse é o meu conselho. Esse é o meu conselho. Eu estou procurando aplicar todas essas coisas aí na minha vida. Valeu, gente. Excelente feriado.
Até a próxima!